Admita, vocês também pensaram que os Estados Unidos atacariam o Irã no fim de semana, né? E embora tenham acontecido algumas explosões misteriosas pelo Irã, que o Mossad jurou que não foram eles, tem estado relativamente tranquilo. Mas com Trump dizendo que estão tentando negociações diplomáticas e que os navios militares estão prontos para atacar. Acho que está na hora de fazermos a pergunta que está na cabeça de todo mundo. Os EUA deveriam intervir neste momento no Irã? Quero dizer, um ataque à República Islâmica seria realmente algo bom? Existem bons motivos para os EUA estarem esperando e, digamos, se o ataque realmente acontecer? Quais seriam as possíveis consequências nos Estados Unidos? Muitos estão pedindo para lembrarmos das tentativas anteriores de intervenção dos EQA no Oriente Médio e dos desastres que se seguiram. Acho que é hora de definirmos o que isso significará para os americanos, o Irã e todo o Oriente Médio. Eu sou Mia Queixa na JNS TV. Vamos começar do início. A forma melhor de entender o presente do que revisando a história? Eu acho que não. E nossa aula de história começa lá atrás, nos dias empoeirados da década de 1950, quando os Estados Unidos tentaram sua primeira intervenção no Oriente Médio durante um período de paz, no Irã. Mas antes de entrarmos nos detalhes de como e o que os EUA fizeram, precisamos nos fazer uma pergunta bem simples. Por que os EUA intervêm? Qual o objetivo, já que intervieram em mais de 400 conflitos estrangeiros desde a fundação? Deve haver uma lógica sólida por trás disso também. E existem quatro razões principais pelas quais eles realmente intervêm em primeiro lugar. A primeira é a geopolítica, ou manter sua vantagem competitiva. Os Estados Unidos não querem nenhum rival, seja os soviéticos no passado ou o Irã e a China, e ainda a Rússia hoje em dia dominando uma parte estratégica do mapa. O objetivo simples é impedir que concorrentes ganhem espaço onde possam ameaçar os interesses americanos. Esse é o número um. O segundo são os recursos e o comércio, ou seja, a economia. A economia global só funciona se for previsível. Se uma rota importante de petróleo é ameaçada, ou se um país que fornece material essencial entra em colapso, isso causa uma crise em todo lugar. Você já conhece a importância do petrodólar para os EUA pelos episódios anteriores, enquanto o país tenta manter sua economia no topo. Para isso, a intervenção militar é justificada. O objetivo simples aqui é manter as rotas marítimas abertas, como o Estreito de Hermes, e garantir que a energia e o comércio mundial continuem fluindo. Isso nos leva ao número 3, moralidade e valores, ou seja, o lado humanitário das coisas. É aqui que a missão é apresentada como se estivéssemos fazendo a coisa certa. Quando um ditador mata seu povo ou um país clama por democracia, os Estados Unidos costumam sentir obrigação moral de intervir. Os Estados Unidos se veem não apenas como uma superpotência, mas também como o pai do mundo livre, e às vezes pais fazem as coisas porque é o certo a se fazer. O objetivo é acabar com o sofrimento humano ou ajudar países a criarem democracias, dando liberdade às pessoas, crença central da doutrina dos Estados Unidos. Gostou do que viu? A Cúpula Internacional de Políticas JNS 2026 acontecerá de 15 a 17 de abril no Wall of Astoria, em Jerusalém. E eu estarei lá. Obviamente, eu adoraria ver você lá também. Acesse theinsummit.org para se inscrever e conferir a incrível lista de palestrantes deste ano. Espero te encontrar em abril, o que nos leva ao nosso último grande motivo, que é o número 4, segurança imediata. Ou seja, segurança, esse é o motivo mais direto de autodefesa. Se houver um grupo terrorista planejando um ataque ou um regime construindo uma arma nuclear que possa atingir o EUA ou um aliado, os militares agem para eliminar essa ameaça específica. O objetivo aqui é bem simples: neutralizar um perigo lá fora antes que ele possa chegar até aqui, ou responder àqueles que já provaram ser uma ameaça direta e contínua. Com esses quatro principais motivos, fica mais fácil entender por que os EUA participaram de diferentes guerras. Geralmente, há mais de uma razão para sua intervenção. Também é importante notar que quando os EMIWA decidem intervir em um conflito estrangeiro, normalmente utilizam um conjunto específico de métodos. Esses métodos variam de influência discreta à guerra total, como o poder diplomático e o soft power. Aqui você vai usar ajuda financeira e influência cultural para construir alianças e realmente conquistar as mentes das pessoas, sem precisar recorrer a ações militares. Depois você tem as sanções econômicas, que elevam o nível. Elas usam o poder do dólar para congelar as contas bancárias do regime e sufocar seu comércio até que ele seja forçado a negociar. Depois, é claro, você também tem ações mais secretas, que envolvem a CIA agindo discretamente nos bastidores, usando subornos e propaganda para mudar o governo, sem que os americanos realmente precisem deixar suas digitais no território do conflito.
Há também as guerras por procuração, nas quais os Elebeua enfraquecem inimigos ao fornecer armas e treinar grupos locais, deixando o combate real para eles. Você tem ataques cirúrgicos, que utilizam drones de alta tecnologia e forças especiais para eliminar alvos específicos, como laboratórios nucleares ou líderes terroristas, com danos colaterais mínimos. E tudo isso leva finalmente à invasão em grande escala, que é realmente a opção mais extrema, envolvendo centenas de milhares de soldados. Possivelmente entrar fisicamente em um país, assumir seu controle e desmantelar o governo. E tudo isso nos leva de volta à nossa aula de história, porque atualmente estamos no Irã de 1953. O país acabou de nacionalizar seu petróleo, colocando em risco o dinheiro americano e britânico. E os Estados Unidos estavam com medo não só dos riscos financeiros, mas porque, no auge da Guerra Fria, eles não gostavam nada que o primeiro-ministro estivesse se aproximando dos soviéticos. Então, para garantir o fluxo de petróleo para o Ocidente, eles decidem colocar alguém pró-americano no poder, ou seja, o Shah, que manteria o Oriente Médio estável e anticomunista. A CIA e a inteligência britânica usam subornos, notícias falsas e organizam tumultos para derrubar o atual primeiro-ministro iraniano. Foi a primeira vez que os Estados Unidos derrubaram um governo estrangeiro em tempos de paz, e isso foi bem sucedido por cerca de 25 anos. Funcionou de verdade até que um dia deixou de funcionar, entende? Ao esmagar o Centro Democrático Secular, que era intrinsecamente iraniano, os Estados Unidos deixaram as mesquitas como o único lugar para a dissidência. Isso alimentou diretamente a Revolução Islâmica de 1979. O sucesso de 1953 criou exatamente o regime com o qual os Estados Unidos, atualmente em 2026, estão em um impasse de alto risco. Mas vamos chegar a isso em um segundo, pois aqui foi a primeira vez que os Estados Unidos intervieram no Irã, ocorrendo por dois dos principais motivos já discutidos. Geopolítica, não querendo que os soviéticos ganhassem o controle de uma terra tão importante, mas também economia, ficando nervosos com o impacto que o petróleo da região poderia sofrer. O Irã aparece frequentemente nas notícias por sua localização estratégica, que afeta o fornecimento global de petróleo. Falaremos mais sobre isso ao abordar os dias atuais. Por enquanto, ainda estamos nos anos 1950. Depois do Irã, vem a Guerra do Vietnã. Embora não esteja no Oriente Médio, não podemos falar da intervenção dos EUA sem considerar esse desastre por um momento. Para entender o Vietnã, você precisa olhar para o mundo da Guerra Fria, que estava dividido entre os Emaesiwa e as potências comunistas. Após uma longa guerra de independência, o Vietnã foi dividido em um norte comunista, apoiado pela União Soviética e pela China, e um sul pró-ocidente. Washington estava obcecada com a teoria do dominó, a crença de que, se o Vietnã do Sul caísse para o comunismo, o restante do Sudeste Asiático seguiria o mesmo caminho. Como dominós, para evitar a queda do primeiro, os Estados Unidos optaram por se envolver gradualmente. Tudo começou nos anos 1950 apenas com dinheiro e conselheiros militares para treinar o Sul a lutar contra os comunistas. Mas, à medida que as forças do Norte começam a vencer, os Estados Unidos ficam apavorados com a possibilidade de parecerem fracos nessa guerra de ideais comunistas contra ocidentais que estava acontecendo lá no Vietnã. Então, eles passam de ajudar para realmente assumir o controle. Em meados dos anos 60, isso já tinha se transformado em uma invasão em grande escala, com mais de 500 mil soldados. A missão foi um fracasso, porque os Estados Unidos tentaram resolver um problema político com uma solução militar. Não preciso falar sobre o drama americano de enviar soldados para morrerem em um conflito distante das necessidades dos EUA. O problema aqui era que os Estados Unidos estavam apoiando um governo sul-vietnamita que, na verdade, não tinha o apoio do seu próprio povo. Ao mesmo tempo, enfrentavam um inimigo invisível que usava a selva e túneis para neutralizar o poder de fogo superior dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastaram 10 anos e perderam 58 mil vidas americanas apenas para o Sul cair no comunismo assim que partimos. Isso criou a Síndrome do Vietnã, um medo profundo e duradouro de ficar preso em um atoleiro. Sem uma estratégia de saída a partir de então, toda vez que um presidente sugeria enviar tropas para algum lugar, o público perguntava: qual é a estratégia de saída? Isso vai ser outro Vietnã? Quero dizer, é claro que eu simplifiquei demais a Guerra do Vietnã, mas o fato simples é este. A história lembra que não foi incrivelmente bem-sucedida para a América. E embora isso não tenha levado a uma mudança real dos americanos pararem de intervir, eles agora tentaram fazer isso de uma forma um pouco diferente. Vamos pegar outro exemplo. Líbano, 1983.
Diferente do Irã e Vietnã, que começaram como guerras secretas, o Líbano era para ser uma missão de paz. Em 1982, o Líbano estava se destruindo em uma guerra civil e Israel tinha acabado de invadir. Para expulsar a OLP, os EUA intervieram com um objetivo moral muito claro: manter a paz, supervisionar a retirada dos combatentes e ajudar a estabilizar um governo aliado. Eram os valores e garantias de segurança de que falamos antes. Na prática, o sucesso a curto prazo foi simples. No começo, parecia que estava funcionando. Fuzileiros navais desembarcaram em Beirute, a OLP saiu da cidade e por alguns meses o presidente do Zaire Sewa conteve a violência. Era um sinal visível de que os Sinhua podiam ser uma força de estabilidade sem serem invasores. O desastre a longo prazo, porém, foi o problema de manter a paz em uma guerra civil. É simples, você acaba tendo que escolher um lado. Ao tentar apoiar o governo libanês, os Sewa inadvertidamente se tornaram alvo das facções rivais. Em outubro de 1983, um caminhão suicida entrou no quartel dos fuzileiros navais em Beirute e detonou uma bomba que matou 241 pessoas, militares dos EUA. Foi o dia mais mortal para os fuzileiros navais desde Iwo Jima, e os EUA se retiraram pouco depois. Isso deixou um vácuo que permitiu a ascensão do Hezbollah, um grupo que continua sendo um dos maiores adversários dos EUA na região. Hoje, assim como no Irã, os EUA entraram com uma mentalidade de bombeiro para tentar impedir uma tragédia. Eles seriam os heróis, mas não estavam preparados para o trabalho de arquitetura política de longo prazo que seria necessário caso quisessem permanecer. E isso nos leva ao grande acontecimento dos anos 90, a Guerra do Golfo no Iraque. Essa é aquela que as pessoas costumam chamar de Guerra Perfeita. Saddam Hussein invadiu o Kuwait para tomar seu petróleo, e os Estados Unidos lideraram uma coalizão para expulsá-lo. Isso era puramente sobre economia, proteger a energia do mundo e, obviamente, geopolítica. Parar um agressor. O sucesso a curto prazo foi esse: uma vitória militar total em apenas 100 horas de combate terrestre, o Kuwait foi libertado. Os Estados Unidos fizeram exatamente o que se propuseram a fazer, e fizeram isso muito rápido, meio parecido com o que tivemos aqui na Guerra de 12 Dias com o Irã. Mas houve um desastre a longo prazo. Com isso, os Estados Unidos decidiram não remover Saddam Hussein do poder. Eles tinham medo de que, se derrubassem o regime, o país inteiro entrasse em colapso. Isso soa familiar? Sim, remover regimes nem sempre leva a resultados eficazes no Oriente Médio. Então eles o deixaram no poder, mas o mantiveram sob controle. Com sanções pesadas e tropas americanas estacionadas nas proximidades na Arábia Saudita, essa solução temporária criou dois enormes problemas. Primeiro, isso irritou profundamente um jovem saudita chamado Osama Bin Laden, que via as tropas americanas em solo sagrado como um insulto imperdoável, e deixou questões pendentes que levaram diretamente à Guerra do Iraque em 2003, que, como sabemos, destruiu toda a região. Em todas essas histórias, os Estados Unidos eram mestres no quê? O ataque militar, mas estavam constantemente despreparados para o que acontecia depois. É um sucesso de curto prazo, com enormes consequências a longo prazo. Aliás, você não pode culpar os Estados Unidos por tudo o que dá errado no Oriente Médio. No entanto, precisamos nos perguntar: e se chegarmos com ideias diferentes sobre o que deveria acontecer? É necessário verificar se isso realmente acontece. Se você vai apoiar futuras tentativas de fazer a diferença, os dados provam o que realmente funciona, e os dados aqui parecem um pouco duvidosos. Há outros exemplos, como o Afeganistão, a guerra mais longa do Zewana. Esse é o exemplo máximo do que acontece quando você tem um motivo claro para entrar, mas nenhum motivo claro para ficar ou uma estratégia para isso. Começou, obviamente, em 2001, logo após o 11 de setembro, o objetivo era pura segurança: caçar a Al-Qaeda e remover o regime talibã que os estava escondendo. O sucesso a curto prazo aqui foi que, no início, foi uma vitória exemplar dos bombeiros. Em apenas 2 meses, os Ishinua e seus aliados derrubaram o Talibã e fizeram a Al-Qaeda fugir para as montanhas. Foi rápido e eficaz, e parecia uma vitória total. Por um momento, os métodos de guerra nas sombras funcionaram perfeitamente, mas o desastre a longo prazo foi que a missão mudou de capturar terroristas para tentar construir uma nação moderna. Os Ewara passaram 20 anos e gastaram mais de 2 trilhões de dólares tentando criar uma democracia ao estilo ocidental em um lugar que resistia ao domínio estrangeiro há séculos. Séculos. O Afeganistão não é exatamente o exemplo de Nova York. Os Estados Unidos construíram escolas, asfaltaram estradas e treinaram um exército enorme. Mas eles estavam tentando instalar um sistema de fora para dentro.
Quando finalmente se retiraram em 2021, tudo desmoronou em uma única semana. O Talibã, o mesmo grupo que foi expulso em 2001, simplesmente voltou para a capital e assumiu o controle. Todos os dias agora, vemos cada vez mais notícias de como as mulheres perderam o direito de ir à escola e não têm direitos. 20 anos de trabalho, milhares de vidas perdidas e trilhões de dólares gastos só para acabar exatamente onde começamos. Foi o maior desastre a longo prazo, já que as esperanças de transformar o Oriente Médio em uma democracia americana acabaram fracassando. Aliás, é por isso que eles veem Israel como tão importante. Nós somos realmente um sucesso, mas esse não é o tema da conversa. Muitas vezes estamos tão obcecados com os motivos dos Estados Unidos que não procuramos entender o outro lado. Por que está fracassando? E isso é essencial se quisermos entender o impasse atual que os Estados Unidos e o Irã estão vivendo. A melhor maneira de entender por que essas intervenções fracassam tanto é perceber que os Estados Unidos e o Oriente Médio estão falando duas línguas completamente diferentes quando se trata de poder. Os Estados Unidos pensam em termos de leis do Estado, fronteiras, liberdade de voto, mas grande parte do Oriente Médio funciona no modelo tribal, família, religião e honra. Quando esses dois mundos tentam colidir ou quando um tenta dizer ao outro como fazer as coisas, tudo desmorona, por razões muito simples. A principal lealdade no Oriente Médio é a família, não a bandeira como no Ocidente. Nós somos criados para sermos indivíduos. Seguimos a lei porque é a lei. No Oriente Médio, sua identidade principal é sua tribo ou sua seita religiosa. O problema aqui é que se os MNEWA organizarem uma eleição justa, as pessoas não votam no melhor líder, aquele que lhes dará os melhores direitos. Elas votam no líder da sua tribo. Porque se a sua tribo vence, você consegue os empregos, o dinheiro e a segurança. Se a sua tribo perde, você está em perigo. Isso transforma a ideia de democracia em uma guerra de tudo ou nada entre vizinhos, em vez de uma troca pacífica de poder. O segundo motivo, e eu acho isso absolutamente fascinante e algo sobre o qual eu não penso o suficiente, é que o ditador é realmente a cola que mantém o país unido. Esses países geralmente têm várias tribos que não confiam entre si. Se você quiser ser gentil, mas na verdade se odeiam, elas só foram mantidas unidas por um homem forte, ou seja, um ditador. Os Estados Unidos veem um ditador e pensam que se o removerem, o povo será livre. No entanto, na realidade, o ditador muitas vezes é o único que, usando sua força, impede que as tribos lutem entre si. Quando você o remove, você não obtém liberdade, você cria um vácuo de poder. E no Oriente Médio, esse vácuo é imediatamente preenchido pela pessoa com mais armas e disposta a ir mais longe para provar seu poder, não pela pessoa com mais votos ou integridade. Isso nos leva ao terceiro ponto, o fator estrangeiro. O Oriente Médio tem longa memória de colonização ou domínio externo, especialmente devido ao petróleo. É um pouco de racismo dos ocidentais, que se consideram superiores a esses velhos árabes que não entendem muito. Mesmo com boas intenções, os Estados Unidos frequentemente são vistos como invasores estrangeiros tentando roubar petróleo ou mudar a cultura, especialmente pelos pobres e sem educação nesses países. Isso faz com que grupos radicais digam aos locais que os americanos querem destruir seu modo de vida. Isso facilita que a população se volte contra quem afirma estar salvando-a, o que faz com que os americanos estejam constantemente sob alvo de muitas pessoas diferentes nessas áreas, algo que já vimos repetidas vezes. E tudo isso nos traz ao dia de hoje, ao incrível impasse entre os EUA e a República Islâmica. Neste momento, enquanto falamos em fevereiro de 2026, a tensão no Golfo Pérsico está tão intensa, todo mundo acorda todos os dias esperando ouvir: aconteceu algum ataque? E sim, vimos essas explosões misteriosas no Irã, que, segundo os relatórios oficiais, são obviamente horríveis, mas nas ruas os boatos são outros. E temos uma enorme armada do Simaiwa liderada pelo USS Abraham Lincoln parada bem na costa. O presidente Trump alterna entre propor um acordo justo e ameaçar ataque, pior que a Operação Martelo da meia-noite de junho passado, quando destruímos suas capacidades nucleares. Quando olhamos para esse impasse sob a ótica da história, vemos que os Iquanil estão usando todas as suas ferramentas de uma vez só. Temos sanções econômicas que derrubaram o real para 1,6 milhão por dólar. Temos o soft power e uma retórica baseada em valores apoiando os milhares que protestam nas ruas desde dezembro. E temos o martelo militar pronto para agir se o Irã cumprir a ameaça de fechar o Estreito de Hormuz durante seus exercícios militares.
À primeira vista, parece a intervenção perfeita porque temos todos os motivos. Temos um vilão muito claro no regime, uma causa humanitária evidente com os manifestantes e uma necessidade econômica clara de manter o fluxo de petróleo. Mas é aqui que precisamos lembrar das lições das consequências a longo prazo. Os Estados Unidos estão sendo cautelosos e os navios parados em vez de atirando devido a três grandes complicações que tornam a missão longe de ser simples. Apesar do que a mídia e as redes sociais vão te dizer, em primeiro lugar, o Irã, de muitas maneiras, é a jugular econômica global. Os Estados Unidos sabem que o Irã tem o controle do liga e desliga da economia. Se um ataque começar, o Irã já deixou claro que vai tentar bloquear o Estreito de Hormuz. E se você ainda não sabe o que é isso? Cerca de 20% do petróleo mundial passa por esse estreito de 34 quilômetros de largura todos os dias. Se afundarem petroleiros ou lançarem minas inteligentes nessas águas, o preço do petróleo não só vai subir, eles vão explodir, podendo chegar a centenas de dólares por barril da noite para o dia. Para um governo do Zewar que busca manter a economia doméstica no topo, esse é um risco que pode causar danos severos muito rapidamente, e é um risco com o qual eles precisam ter cuidado. Aliás, os ataques costumam ocorrer no fim de semana por causa do mercado de ações. Como ele fecha na sexta-feira, isso dá ao mercado de ações um tempo para decidir o quão grave foi o ataque antes. Isso prejudica seriamente o potencial econômico futuro e, por isso, os países costumam atacar no fim de semana para não impactar a economia. Isso é uma parte enorme do processo de tomada de decisão quando se trata de guerra geopolítica, o que nos leva ao número 2. Temos o problema da terça-feira: mísseis e vácuos de poder. Os Estados Unidos não se preocupam só com quem ficará com a chave se o regime cair, mas também com o que restará na garagem iraniana. O Irã tem o maior arsenal de mísseis balísticos do Oriente Médio. Se a Guarda Revolucionária do IRGC começar a desmoronar, e eles já estão começando a desmoronar, não sei se você ficou sabendo, a UE agora os classificou como organização terrorista. Washington está apavorada com a possibilidade de que essas armas de alta tecnologia, capazes de transportar ogivas nucleares ou químicas, possam desaparecer nas mãos de grupos radicais dissidentes ou senhores da guerra locais. Por isso, especialistas afirmam que um ataque dificilmente será um evento de apenas um dia. Provavelmente seria uma campanha de várias semanas projetada para desmantelar sistematicamente cada centro de comando e silo de mísseis, para garantir que, quando o regime cair, as armas desapareçam junto com ele. Eles aprenderam a lição com guerras anteriores e, sinceramente, não podem se dar ao luxo de permitir que isso aconteça. Mas não é tão fácil quanto parece. Há muito trabalho a ser feito para descobrir exatamente onde estão os mísseis balísticos e como realmente desmantelar essas entidades. E trabalho leva tempo, o que nos leva ao número 3. Sinceramente, é o custo da retaliação. Existe uma ameaça imediata aos aliados dos Estados Unidos e ao seu próprio povo. Teherã prometeu que qualquer bomba americana no Irã será revidada com mísseis contra Israel e bases dos INEOA no Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos. Depois de 2 décadas de guerra sem fim, o público americano realmente não tem nenhum interesse em ver milhares de soldados dos ICNOA voltando para casa em sacos de cadáveres ou ver seu aliado mais próximo, Israel, sendo forçado a entrar em outra guerra regional total. Os EUAR estão esperando porque sabem que, embora possam começar essa luta, não conseguem proteger totalmente todos das consequências. E por isso eles precisam garantir que, se um ataque acontecer, e de preferência quando for feito de forma incrivelmente precisa, que iranianos, ou seja, a capacidade da República Islâmica de realmente causar danos aos americanos ou a Israel seja realmente mínima. Olha, a história mostra que os Estados Unidos são incríveis no ataque, na invasão, no golpe, mas eles são constantemente cegos sobre com quem estão lidando, os povos, as culturas que permanecem. Mesmo após a saída da América, os Estados Unidos podem vencer a guerra até segunda de manhã. Mas como vimos de 1953 a 2021, se você não tem o plano para o dia seguinte, ou seja, terça-feira, você não vê só uma intervenção, mas o início da próxima guerra de 30 anos. Talvez por isso os Estados Unidos hesitem. Quando Trump prometeu que a guerra no Irã no ano passado seria diferente, quis dizer não só que não haveria tropas em solo, mas que os impactos de longo prazo seriam bem-sucedidos. A maioria entende que esse regime maligno precisa acabar, mas os Estados Unidos demoram a entender o que vem depois, pois pode ser ainda pior.
E isso é algo que todos precisam entender. De muitas maneiras, na verdade, cabe ao povo iraniano decidir como será o seu futuro. E se os Estados Unidos aprenderam alguma coisa, espero que seja que nós, como ocidentais, não devemos decidir como será o futuro do Oriente Médio. Isso é algo que nós, como israelenses, já experimentamos bastante. A pauta americana para este local costuma ser bem diferente das reais necessidades culturais. A Guerra de 12 Dias, por exemplo, foi interrompida no meio. Antes de tirarem, Khamenei estava absolutamente alinhado com a agenda americana, mas isso deixou Israel em uma posição que, na verdade, não era tão boa para nós. Khamenei ainda está vivo e aqueles mísseis balísticos ainda estão prontos, representando uma ameaça direta à nossa vida. Olha, nós sabemos disso. É seguro presumir que Israel não pretende deixar isso ao acaso e com certeza vai se envolver de alguma forma. Quero dizer, além do fato de que o Mossad está atuando estrategicamente no local, os Estados Unidos não vão intervir no Irã sem o entendimento de Israel sobre o conflito. Porque esse conflito é complicado e precisamos que os iranianos consigam derrubar o regime islâmico. Isso não se trata apenas de um ataque pontual para eliminar as capacidades nucleares, isso é sobre uma mudança sísmica enorme para o Oriente Médio. E agora sabemos, e todos podemos sentir, que o fim da República Islâmica está se aproximando. A questão agora é quando e como isso vai acontecer. E isso, meus amigos, só o tempo dirá. Eu sou Ira Kay e nos vemos na próxima vez.